Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Abacuque, capítulo 1. Diz assim esse texto: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas não suas. Ela é pavorosa e terrível. Cria ela mesma o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Os seus rostos suspiram por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. As palavras soterram as casas, jogavam terra em cima das casas. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses, cujo poder é o seu Deus. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Espírito Santo de Deus, aclara essa palavra nessa noite, nas nossas mentes, no nosso coração, Espírito Santo. Move nesse lugar, Espírito Santo, de maneira inconfundível nesse momento da tua palavra, assim como o Senhor já fez nesse tempo de culto nessa noite. Quanta coisa gostosa, quanta alegria. E queremos agora que a nossa fé seja alicerçada, que cada um aqui reconheça o seu lugar, o seu chamado, e seja usado como um filho, uma filha do Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, mais uma vez, e que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Rocha minha, Redentor meu e Deus meu. Amém e amém. Quando Deus se silencia, esse é o tema da palavra hoje à noite. Olhando para esse texto, quando Deus se silencia. Quando Deus decide não se manifestar. Quando Deus fica quieto. É isso que o profeta Abacuque quer nos ensinar hoje à noite nesse culto. Abacuque foi um homem que Deus levantou numa época difícil de Judá. Ele profetizou no ano 7º antes de Cristo nascer. Judá estava no caos. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando, o ser humano não muda mesmo. Porque eu me vi hoje, nesse mesmo quadro que Abacuque descreve aqui. Essa crise, essa incerteza, essa corrupção, essa maldade, esse mover que existe do mal,
para destruir, abalar a pessoa, a família, as coisas boas, aquilo que é reto. Quando o mal prospera, quando o mal tem asas e o bem anda a passos de tartaruga. Quando o bom é oprimido, e aonde quando o dinheiro é que domina todas as coisas, o poder é que toma conta, e não a justiça, não o que é certo. Presta atenção, meus irmãos. Por isso que esse texto falou muito no meu coração. Que eu gosto de pregar para a igreja, aquilo que Deus fala no meu coração. Eu tenho que falar no meu coração, que eu não sei o que falar para vocês. Sabe, irmãos, eu entendi que a mensagem de Abacuque era tremendamente contextualizada para nós hoje aqui. É necessária nos nossos dias. Porque não é isso que nós estamos vivendo. Não é esse momento de crise, quando as pessoas estão malucadas, quando as pessoas elas estão inseguras, quando as pessoas não têm mais segurança, quando a família está destruída, o sistema do mundo tem destruído tudo aquilo que foi criado por Deus para agir, viver e ser coordenado no movimento de Deus. Não há mais confiança, não há mais honestidade, não há mais pessoas com exceções em que você pode confidenciar as coisas mais íntimas do seu coração, que vai acabar levando para frente em fofoca aquilo que você confiou naquela pessoa. E vive então a humanidade hoje, nós, um contexto semelhante de Abacuque, onde há crise espiritual, moral e social. Irmãos, nós estamos vendo televisão, que não sei quantos vilões saíram da pobreza. Eu ando por aí afora, só vejo pobreza. Eu concordo que muitas pessoas, com esses planos aí de esticar a dívida, ele compra, mas tem que pagar uma conta longa, coitados. Muitos devolveram carros, estão devolvendo porque não estão conseguindo pagar. Uma pobreza. Onde você anda, você sai desse centro aqui, dessa parte mais central, você vê a miséria em muitas áreas dessa cidade nossa, pessoas sofrendo. Crise espiritual. O homem é cada vez mais longe de Deus. Moral. Não existe mais aquilo que é correto, aquilo que é certo. Ninguém sabe mais o que é certo, o que é correto. Aquilo que jamais uma pessoa faria, ela faz hoje e nem fica vermelha. E tudo é muito normal. Crise em todos os níveis. Esses são os dias que nós vivemos, são os dias de Abacuque, irmãos. E veja só, meus queridos, e é nesse contexto, é que esse homem, versículo 2 diz, até quando, Senhor? Senhor, eu estou clamando, eu estou pedindo, eu estou intercedendo, Senhor. E diz o texto, e tu não me escutarás. Ele diz, violência, estou sendo cercado, não posso sair, cada esquina é um perigo, uma viela é perigosa, um lugar mais ermo é perigoso, você não anda mais de noite, não deixa a sua família andar, seu filho nem sua esposa, há uma insegurança, o grito, violência. E ele diz, e não salvarás. Abacuque, esse homem de Deus, maravilhoso de Deus, ele teve o sentimento do silêncio de Deus. Quando Deus se silencia. Então, presta atenção, irmãos, como é que era a nação de Judá? Porque ele profetizou em Judá, o povo de Judá. Judá é um povo de Deus, parte do povo de Israel, tribo de Israel. Na divisão das tribos do sul e do norte, aparece Judá. Gente conhecia quem Deus era, o poder de Deus, a ação de Deus. Mas esse povo foi criando outros deuses. E quando nós vamos criando outros deuses, nós afastamos o Deus verdadeiro. E como é que você cria deuses? Você cria deuses, meu irmão, minha irmã, é quando você começa a dar prioridade para algumas coisas que elas não podem ser na sua vida. Como dinheiro, como uma casa na praia,
como uma chácara que tem piscina, como a facilidade de você viajar para a Europa. Você tem que fazer tudo bem, não tem nada, tem problema? Não tem problema. Mas quando isso ocupa o lugar de Deus na sua vida. Porque aí você tem um trabalho, você tem a sua família, você tem a escola dos meninos, você tem conta para pagar, e daí você não tem mais tempo para Deus. Essas coisas vão tomando o seu tempo. Então você criou Deus na sua vida, porque você afastou Deus do seu coração. Esse é o quadro de Judá, irmãos. Nós estamos orando por avivamento, não estamos? Sim ou não? Nós estamos orando para que Deus nos levante aqui como um povo diferente, irmãos. A igreja foi colocada na terra para que ela pudesse ser um canal de transformação na onde ela foi plantada. E nós temos uma responsabilidade na cidade de Londrina. Meu irmão, se você não sente, eu sinto. Nós temos uma responsabilidade com esse povo. E a igreja tem que ser relevante. E nós sentimos como vivia o povo na época de Abacuque. E versículo 4, por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Este é o quadro que nós encontramos aqui em Abacuque. Então o silêncio de Deus, presta atenção aqui, irmãos. O silêncio de Deus é uma das piores experiências que o cristão pode experimentar. Quando ele sente que você ora, você clama, você busca, você intercede, e você bate, e parece que nada acontece. Você sente como se Deus está em silêncio. Deus está quieto no seu canto, deitado numa cama ou debruçado sobre uma mesa, enquanto você está vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. Irmãos, o que é que esse texto pode nos ensinar hoje à noite? Ele quer nos ensinar 3 lições. A primeira lição é esta: que os caminhos de Deus podem ser misteriosos. Que os caminhos de Deus podem ser misteriosos. E eu quero dizer uma coisa para você, é o seguinte: frequentemente eles são. Deus tem caminhos que você não entende. Deus faz coisas que nós não compreendemos. Nossa mente não tem capacidade de entender. Segunda verdade: que as providências de Deus, que a sua ação no mundo, que a providência de Deus, as providências de Deus, são inesperadas. Eu não consigo colocar Deus numa agenda. E muitas vezes nós, por ignorância bíblica ou por uma tradição de religiosa, se alcançou algum lugar aí, através de evangelhos, na verdade, perturbados, como o evangelho triunfalista ou da prosperidade, que não é a Bíblia, é uma forma de ajeitar as coisas para mim, para que eu me sinta bem, e quero colocar Deus no meu pacote, para justificar a minha fé e levar outros a pensar como eu penso. Deus, irmãos, as suas providências são inesperadas. Ele sabe como agir na hora certa e como fazer. Em terceiro lugar, que os instrumentos que Deus ele usa, irmãos, eles são diferentes dos instrumentos que você, nós, ser humano, gostaria de usar. Deus usa as coisas mais estranhas, porque Ele é Deus. Versículo 2 e 3 diz sobre os caminhos, que os caminhos de Deus frequentemente são misteriosos. E é o texto que eu acabei de ler, quando aqui o profeta, ele revela a maldade do povo. Quando ele revela a maldade do povo, ele mostra o afastamento do povo de Deus, do projeto de Deus, do plano de Deus para o povo. Porque, irmãos, nós fomos criados, o ser humano foi criado, a humanidade foi formada à semelhança de Deus. Mas nem todos têm a imagem de Deus, têm a presença de Deus, têm o Espírito de Deus. E a maldade do ser humano está dentro do seu coração. Deus levanta esse profeta para falar daquilo que nós estamos vivendo hoje. O povo está longe de Deus. Como vai chegar em nós o avivamento, meu irmão, desta forma? Como chega o avivamento dessa forma na nossa vida?
Então Deus quer nos ensinar, como ensinou o profeta Abacuque aqui, pelo seu silêncio. Deus ficou, na verdade, agindo, mas vendo e preparando alguma coisa que poderia, na verdade, trazer um agir extraordinário na vida daquele povo, porque os caminhos de Deus, frequentemente, eles são misteriosos. E o profeta clama: até quando, Senhor? Violência, Senhor? Porque o Senhor me mostra iniquidade, Senhor? Quanta opressão, Senhor? Deus via, irmãos, a maldade, o pecado do povo de Israel, do povo de Judá. O povo abandonou os caminhos de Deus. O povo virou as costas para Deus. O povo não obedecia mais a Deus. Deus não era o foco mais do povo. Deus não era a prioridade na vida do povo, daquele povo. O povo se esqueceu. E sabe, irmãos, nós somos assim. Se a gente vai melhorando, as coisas vão melhorando para a gente, nós vamos crescendo e Deus vai diminuindo. E Deus, irmãos, quer que nós confiemos nele, confiemos nele, de tal forma, sem precisarmos ser esse pobre. Então aqui está Deus agindo por caminhos misteriosos na vida deste homem. Deus quer então falar conosco. Como que Deus quer falar conosco? E Ele fala conosco quando parece que Ele está em silêncio, indiferente, diante de circunstâncias difíceis e até provocativas, como nós encontramos nesse capítulo, nesse versículo. Domingo que eu vou pregar aqui em Abacuque uma nova perspectiva, uma perspectiva diferente do verdadeiro avivamento do capítulo 3. Mas veja só, irmãos, por que no capítulo 3, esse homem, ele olha, esse profeta, que agora ele faz perguntas para Deus, ele até como um grande pastor, que está preocupado com o povo, longe de Deus, sofrendo, agora esse povo no meio do caos, o ímpio, ele prevalecendo, prosperando, o justo, coitado, sendo prejudicado, ele não tendo nenhum direito, ficando cada vez mais pobre, e ele preocupado, perguntando, e agora Deus vem, e Deus revela e traz a este profeta de Deus o entendimento quando ele entende, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que não tenha, que não exista fruto na oliveira, ainda que não tenha nada, eu me alegrarei e confiarei no meu Deus. Por quê? Por quê? Porque o Abacuque começa a entender os caminhos misteriosos de Deus. Eu poderia fazer as seguintes perguntas aqui, irmãos. Por que Deus permite que coisas ruins, certas coisas, que coisas más aconteçam no nosso meio? Na nossa família, na nossa casa. Quando você vê, aconteceu um desastre. Do nada, tudo estava mil maravilhas, e de repente aquilo virou de ponta cabeça. Por que Deus permite isso? Irmãos, por que Deus permite que a igreja se acomode tanto? Eu disse agora há pouco que a igreja, irmãos, ela tem uma tarefa na cidade. Ela tem um ministério na cidade. Por que a igreja está tão acomodada? A igreja de Jesus, estou falando só essa igreja, a igreja como um todo. Qual a relevância nossa na cidade como povo de Deus? Qual é o modelo do povo de Deus na cidade? Será que as pessoas de desespero nos procuram? As autoridades que não têm solução para nada, nos procuram porque nós temos a solução, porque nós temos um Deus grande e poderoso. Por que eu não lidero uma célula? Por que eu não abro a minha casa? Por que eu não estou trazendo alguém para Cristo? Por que eu não sirvo? A exceção, vocês viram aqui, 70 pessoas ajudando 18 dias, trabalhando voluntariamente para cuidar das crianças, para fazer missões na cidade. Mas quando nós olhamos como um todo, meus irmãos, minhas irmãs, há uma acomodação nossa. O avivamento, irmãos, não virá se não houver o que aconteceu em Judá. A gente faz pergunta, a gente parece que não sente a resposta. Deus ouve ou não as orações do seu povo? Responde Deus ou não as orações da igreja? Estamos orando por avivamento, estamos dispostos ou não a deixar Deus quebrar esse vaso, mudar as coisas erradas,
me levantar, aprumar a minha vida, a nossa vida, e nos fazer homens e mulheres desejosos de compreender o que Deus tem para nós, nesse tempo, nessas oportunidades, nesse momento onde Deus colocou você, colocou a mim, nos chamou para alguma coisa transformadora nos dias de hoje. Estamos orando, irmãos, pela salvação dos nossos familiares, estamos orando ou não pelos nossos parentes e amigos. Irmãos, nós estamos orando pela transformação dessa cidade, das pessoas que estão em crise e sofrimento, ou não? Vai ou não Deus responder? Certamente, irmãos, Deus está no seu movimento agindo. Mas Ele quer fazer algo grande na nossa vida, na minha vida. Meus irmãos, não importa o que nós pensamos, não importa o que nós sentimos. Nós podemos pensar erradamente, ter um sentimento errado. Não importa o que nós queremos, não importa o que nós não entendemos. Uma coisa é verdade, aquela máxima que você conhece, eu conheço. Recuar nunca. Recuar nunca. Não faz parte da minha vida. Recuar nunca. Desistir jamais. Desistir do que eu creio, desistir das promessas do Evangelho, desistir da palavra de Deus, jamais. Mas prosseguir para o alvo sempre. Sabendo que esse Deus, que usa caminhos misteriosos, Ele está cuidando de cada um de nós. Mesmo que Ele mande um exército dos caldeus, que são os babilônios, e nós vamos ver daqui a pouquinho esses instrumentos que Deus pode usar, que são diferentes do que você e eu usaria. A minha vida e a sua vida, meu irmão, minha irmã, está conduzida, direcionada, segurada, firmada naquele que pode todas as coisas. Amém? Essa é a primeira verdade, irmãos. Deus, Ele age, seus caminhos são misteriosos. Mas a segunda verdade está no versículo 5. E vamos ler esse versículo 5, quero que você entenda. Eu vou tirar esse versículo 5 um pouco desse contexto aqui. Porque o contexto aqui é o seguinte: Deus vai preparar um exército inimigo, poderoso, para massacrar o povo de Israel. Para trazer aquele povo no lugar certo. É como se fosse Abacuque que vê os caldeus como vara da ira de Deus sobre o povo de Judá. Para consertar o povo de Judá. Muito pecado, muito erro, muitas coisas estranhas, muitos deuses que o homem vai criando. E como que Deus vai trazer avivamento no meio do povo de Judá, no nosso meio, na minha casa, no meu coração? Se eu estou cercado, irmãos, de empecilhos para o Espírito Santo agir. Que eu vou construindo, como se eu fosse colocando roupa em cima de roupa aqui. Tem coisas que não pode fazer parte da minha vida, vai sendo um peso, eu vou carregando isso, e aquilo vai impedindo. Daqui a pouco eu estou sufocado. Eu posso ligar o ar-condicionado, estou sufocado. Pode me colocar para tomar oxigênio, estou sufocado. Tem que arrancar isso fora de mim, liberar o meu corpo, para que haja a saúde, para que o Espírito Santo possa agir e trabalhar no meu coração. Então qual é a segunda verdade aqui? A segunda verdade é essa: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Isso é ficar assim, maravilhado, né? Extasiado, porque realizo em vossos dias tal obra que vós não crereis quando vos for contada. Irmãos, o contexto aqui é que Deus está levantando esse exército dos babilônios, dos caldeus, para detonar Judá, para colocar o povo no caminho certo. Como disse, Abacuque vê isso como vara de Deus, para colocar o povo no prumo para vir o avivamento, porque sem acerto de vida não vem avivamento. Mas eu gostaria, irmãos, que você ia olhar um pouquinho para esse texto, pensando o seguinte, que as providências de Deus, que Deus está agindo, elas são inesperadas. Quando você menos esperar, se você é dele, se a sua fé está nele, se o seu coração é dominado por Jesus, se a Bíblia faz parte da sua vida, se você é uma pessoa comprometida com o Evangelho de verdade, você não cede, o que é certo, o que não é certo, não é certo. Eu não posso, isso aqui não faz parte, a Bíblia não me autoriza a fazer isso, por causa de Jesus eu não faço isso, por amor a Ele eu vou ficar firme naquilo que é certo. Meu irmão, minha irmã, Deus vem e age, a sua providência
acontece de maneira inesperada na nossa vida. Deus muitas vezes, irmãos, dá respostas inesperadas às nossas orações. Isso que aconteceu aqui. Ele orou e Deus respondeu. Não respondeu segundo o desejo de Abacuque, mas respondeu porque Abacuque não queria ver a mão de Deus sobre o povo. Ele não queria ver vara de Deus sobre o povo, mas ele queria ver uma outra forma de Deus agir na vida daquele povo. Mas eu quero que você entenda então essa forma como que Deus age. Foi a experiência que Abacuque recebeu das suas orações. Sabe, irmão, se nós orarmos, permanecermos na oração, nós vamos colher o resultado da nossa oração. Você quer nisso ou não? Se eu não oro, eu não colho. Agora presta atenção, eu não vou orar e dar para Deus a receita para Ele. Deus, estou orando aqui, o Senhor vai fazer, se amanhã para mim é isso aqui, às 15 horas eu tenho um compromisso, o Senhor vai enganar o cara lá para eu prevalecer, e sexta-feira, Senhor, eu tenho um compromisso, vai fazer isso para mim. Deus não ouve essa oração. Ora, se é dEle, Ele tem caminhos, irmãos, Ele tem providências inesperadas, maravilhosas na sua vida. Confia nele, deixa Ele guiar, faz. Senhor, a semana é tua, o Senhor sabe o caminho que tem que tomar. Meu Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o meu presente e o meu futuro. Eu vou com o Senhor, e Ele é quem vai confundir os inimigos contra você e te dar a vitória, que Ele age de maneira inesperada sobre a sua vida. Essa é o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Aí eu tomo posse, eu vou realizar tal obra maravilhosa, que vocês não vão crer, que vocês vão ficar assim, maravilhados, boquiabertos, quando vos for contada o que Deus pode fazer, onde Ele pode te levar, de onde Ele pode te tirar, como Ele pode te conduzir, e a obra que Ele poderá fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu coração e na sua igreja, na nossa igreja. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, irmãos, quando o profeta menos esperou aqui, ele teve uma resposta. Talvez não tenha sido a resposta que ele planejou. Talvez tenha sido a resposta que ele não esperava, mas veio a resposta. Veio a resposta de Deus. E no capítulo 2, versículo 4, está com sua Bíblia aberta aí, olha o que diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, em Deus, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, aqui está. Paulo usou esse texto, Pedro usou esse texto, Tiago usou esse texto. O justo viverá pela fé, ponto final. Eu sou justo, tenho um Deus que cuida de mim, nós temos, e nós vamos viver pela fé. E quando eu vivo pela fé, é Deus quem molda, é Deus quem conduz, é Deus quem dirige, é Deus que abre portas, é Deus que cega, é Deus que faz coisas maravilhosas, é Deus que nos protege, porque o justo viverá pela fé. Por isso, irmãos, que Abacuque fala da fé, da dúvida à fé. Eu saio da dúvida e venho para a fé. Aqui, onde está o Senhor? Olha o versículo 2, até quando, Senhor? Olha a violência, Senhor, dúvida, onde está Deus? Deus está silenciado, Deus está quieto, Deus está em algum lugar, mas agora Ele diz: o justo viverá pela fé. Eu vou estar aqui na torre de vigília, capítulo 2 de Abacuque, e vou esperar para ver Deus, e vem então a convicção do seu coração: o justo viverá pela fé, aleluia. Deus é grande, Deus é poderoso. Irmãos, na caminhada da fé, há um princípio: aguardar as respostas inesperadas de Deus, sempre, aleluia. Terceiro lugar, eu quero encerrar. Versículo 6, os instrumentos, terceiro lugar, que Deus pode usar são diferentes dos nossos. Versículo 6, começa a escrever, o que era aquele exército que Deus tinha levantado. Deus formou esse exército para vir, para acertar o povo de Judá. Pois eis que suscito, olha aí, os caldeus. Levanto, conclamo, faço, na verdade, uma chamada dos judeus, nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra. Eram milhões de pessoas que devoravam as casas que não eram delas, tomavam conta delas. Ela é pavorosa e terrível. O direito era seu, ela criava aqui, ninguém manda, o direito é eu que crio, hoje vale isso, amanhã vale aquilo, você não tem nada, quem decide sou eu faço o que eu quero. Ele diz o seguinte, o versículo 8, os cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, nunca vi cavalo correr como leopardos, mais ferozes do que
do que os lobos, são os cavaleiros. Veja só, cavaleiros que chegam de longe, voam como águia. Já imaginou o cavaleiro voando como águia? Você sabe a velocidade que uma águia voa, as alturas que ela vai? Olha a comparação que Deus mostra, irmãos, a impiedade, a força, o poder deste exército caldeu, desse exército da Babilônia contra Judá. E diz ainda, eles vêm para fazer violência. Eles escarnecem dos reis, zombam de rei. Que rei? Aqui não tem rei, quem manda somos nós. Os príncipes são objetos do seu riso. Esse rapazinho vai ser príncipe, coitadinho, ele vai ser nada, vamos destruí-lo agora. Ri-se de toda a fortaleza, eles quebram todas as coisas. E o poder deles é o seu próprio Deus. Irmãos, esse é o instrumento que Deus usou para trazer esse povo no avivamento. Eu não quero esse instrumento, você quer? Sabe qual é o instrumento que Deus quer usar? Natural dele todo dia? Amor e misericórdia. Esse é o instrumento de Deus, amor e misericórdia. Ele nos amou, Ele nos chama, Ele acolhe. Deus é amor, Deus é graça. Ele nos escolheu, nós somos dele. Mas Judá não entendeu essa mensagem. O avivamento não chegaria, irmãos, se não fosse através desse instrumento. Então, irmãos, como que Deus vai falar conosco? Como que Deus vai nos motivar? Como Deus vai nos disciplinar? Como Deus vai nos corrigir? Ou Ele usa o instrumento todo dia dele, mas estamos dizendo que os instrumentos de Deus, eles são diferentes. Não funciona para todo mundo, não funcionou para o povo de Israel. Talvez Deus tenha que usar um instrumento um pouco mais forte sobre a igreja brasileira, levantar essa igreja. Tem muita gente, mas não tem conteúdo. Tem muita gente, mas não tem caráter. Tem muita gente, mas não tem responsabilidade. Tem muita gente, mas não tem paixão. Tem muita gente, mas não tem nada para trazer o verdadeiro avivamento, irmãos. Por isso que a igreja de Jerusalém foi tão pequena e fez tanto. E a igreja hoje tão rica e não faz nada. Porque falta o essencial, que é a presença, a paixão, com aquele que move e pode ter todas as coisas. O Senhor é dos exércitos, aleluia. Irmãos, Deus usou, por exemplo, na vida de Paulo, um instrumento que eu não gostaria de passar por ele, e na vida do filho pródigo também que eu não gostaria. Na vida do filho pródigo, ele só foi entender o amor de Deus no chiqueiro. Você quer ir para o chiqueiro para você entender o quanto Deus te ama, meu irmão, e quer usar você? Na vida de Paulo, teve que fazê-lo cego. Paulo estava lá. Paulo, ele na verdade, ele foi coautor do assassinato, culposo. Quando mataram o diácono da igreja, chamado Estevão. Ele havia ouvido do evangelho, mas não quis nada. Ele só foi levantado, chegou ao avivamento, quando ele caiu no caminho de Damasco, ficou cego. E o filho pródigo tinha tudo, quis experimentar o mundo. Você que está pensando em dar uma volta no mundo, toma cuidado, o chiqueiro do mundo é muito fedido. E foi lá, tratando de porco, que esse moço levantou e voltou e falou: me recebe como um empregado seu. Ô pai, só me perdoa, deixa eu morar, sabe aquele quartinho que pingava, que morava aquele seu José? Não tem problema naquele, mas eu quero ficar aqui perto de casa. Ele falou: não, filho, anel no dedo, sandália nos pés, túnica, bezerro, cevado. Esse meu filho morreu, mas reviveu. Estava morto, mas foi achado. Aleluia. Meus irmãos, quais são os instrumentos de Deus para nos trazer para o avivamento? Uns é no amor e na misericórdia. Outros, talvez terá que vir um exército de caldeus. Mas que você e eu não, que nem eu e nem você precisemos de instrumentos de Deus na nossa própria vida. E nós possamos desfrutar do amor, da graça dEle. Quero encerrar dizendo, irmãos, Deus nos ama. Você pode dizer amém? Não. Deus nos ama. Deus nos quer. Pode dizer amém? Deus nos quer. E Deus nos chama. Então, queridos irmãos, não duvidemos, irmãos, nunca, dele e de como ele pode agir. Ele quer fazer algo grande na nossa vida, para nos proteger. Sabe o que Jesus fez? Ele fez justiça, por amor. E você é filho dele, você é filha dele. Aleluia. Pai, acrescenta essa palavra no nosso coração. Quando, quem sabe para alguns aqui, que entraram aqui hoje à noite, tem pensado que Deus
está muito silencioso, não tem ouvido a resposta, que nessa noite todos nós saímos aqui sabendo que Deus está se movendo e que Ele vai nos levantar para alguma coisa grande e maravilhosa, no nome de Jesus. Amém.